Olá, alunos da nona série do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência de atividade 2 do Aprender Sempre, volume 3 da nona série do Ensino Fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, a história que traz história. 1. Você já ouviu falar de O Alienista? Leia o essay abaixo para responder as perguntas. Costa era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Herdara 400.000 cruzados e boas moedas de rei Dom João V, dinheiro cuja renda bastava, segundo lhe declarou o tio no testamento, para viver até o fim do mundo. Tão depressa recolheu a herança, como entrou a dividi-la em empréstimos, sem usura, 1.000 cruzados a um, 2.000 a outro, 300 a este, 800 àquele, a tal ponto que no fim de 5 anos estava sem nada, sem a miséria viesse de sofre. O pasmo de Itaguaí seria enorme, mas venho. Ele foi passando da opulência à abastança, da abastança à mediania, da mediana à pobreza, da pobreza à miséria. Gradualmente, ao cabo daqueles 5 anos, pessoas que levavam o chapéu ao chão, logo que ele assomava no fim da rua, agora batiam-lhe no ombro com intimidade, davam-lhe piparotes no nariz, diziam-lhe burlas, sempre errando, risonho, nem se lhe dava de ver que os menos corteses eram justamente os que tinham ainda a dívida em aberto. Ao contrário, parece que os agasalhavam com maior prazer e mais sublime resignação. Um dia, como um desses impuráveis devedores lhe atirasse uma chalaça grossa, e ele se risse dela, observou-se um desafeiçoado, com certas perfídia. Você suporta esse sujeito para ver se ele lhe paga? Costa não se deteve um minuto, foi ao devedor e perdoou-lhe a dívida. Não admira, retorque o outro, o Costa abriu a mão de uma estrela que está no céu. Costa era perspicaz, entendeu que ele negava todo o merecimento ao ato, atribuindo-lhe a intenção de resetar o que não vinha na algibeira. Era também pundonoroso e inventivo. 2 horas depois, achou um meio de provar que ele não cabia tal labéu. Pegou de algumas dobras e mandou-as de empréstimos ao devedor. Machado de Assis é um dos escritores mais conhecidos do Brasil. Você já leu algo escrito por ele? Machado de Assis em O Alienista. Você sabe dizer o nome de algumas obras clássicas da literatura? Escreva-as aqui. Então, uma sugestão de resposta. Então, levando em consideração a literatura brasileira, vocês podem dar nome como Iracema, José de Alencar, Vidas Secas, Grauciliano Ramos, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, Macunaíma, de Mário de Andrade, etc. B. Nesse trecho de Machado de Assis, temos algumas pistas sobre a época em que a obra foi produzida. Quais são as pistas que indicam a ligação dos trechos da obra ao século XIX? Então, sugestão de resposta: o nome da moeda que era utilizado como dinheiro, a qual, naquela época, era o cruzado, é o rei Dom João V. C. Ler uma obra clássica produzida em outra época que não a atual pode parecer complicado, porque nós deparamos com um vocabulário diferente do que estamos acostumados a usar no nosso cotidiano. Mas,
Será que pelo contexto não é possível pelo menos inferir o significado? Uma obra como essa pode nos levar a conhecer outras palavras e ampliar nossos repertórios. A seguir, complete o quadro com sinônimos das palavras que foram retiradas do texto lido. Palavra retirada do texto lido. Escreva o primeiro sinônimo para ela. Palavra retirada do texto. Escreva o primeiro sinônimo para ela. Então, estimado, o primeiro sinônimo para ela é admirado. Usura, juro. Sofre, choque. Opulência, fartura. Abastança, riqueza. Piparotes, petalecos. Purla, gracejo. Lânio, ingênio. Salaça, então, zombaria. Perfídia, falsidade. Ajobeira, bolso. Pundoroso, honrado. D. Ainda algumas palavras do texto lido que você não conhece. Quais? Então você vai colocar embaixo e aí é uma resposta pessoal. Aula 2, falando sobre o alienista. 1. A seguir, leremos mais um trecho da obra de Machado de Assis, O Alienista. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez que apareciam verdes em Itaguaí, inaugurou-se com imensa pompa. De todas as vilas e povoações próximas e até remotas e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias que duraram 7 dias. Muitos dementes já estavam recolhidos e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã como eles iam ser tratados. De Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestiu-se luxuosamente, cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la 2 e 3 vezes, apesar de costumes caseiros recatados do século, e não só a cortejavam como a louvavam, porquanto a este fato é um documento altamente horroroso para a sociedade do tempo, porquanto viam nele a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de 7 dias, expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha finalmente uma casa de Orates. As pistas lexicais. Esse trecho faz parte do início do livro, pois está descrevendo a Casa Verde, o nome dado ao manicômio que foi inaugurado em Itaguaí, cidade retratada na obra, lugar onde se passa a narrativa. A palavra manicômio não apareceu no texto, mas podemos inferir que se trata de um local dedicado ao tratamento de pessoas com doenças psiquiátricas por meio de quais palavras ou expressões. Então, sugestão de resposta. Ao final do excerto, temos casa de Orates, em que Orastes significa louco ou pessoa com alguma doença psiquiátrica, e também em muitos dementes já estavam recolhidos. B. Considerando os trechos que lemos, notamos que há pistas sobre hábitos e costumes que não são de nossa época. O que podemos afirmar sobre as festas de inauguração nas cidades? Assinale a alternativa abaixo. Como eram recatados, festejavam em casa. Duravam 7 dias e tinham muitos participantes. As festas aconteciam em asilos, ocorriam com bastante ostentação e eram públicas. Então, a resposta é: duraram 7 dias e tinha muitos participantes e ocorriam com bastante ostentação e eram públicas. 2. De acordo com os trechos que você leu, responda: A.
A palavra alienista, que intitula a obra, poderia ser substituída por qual palavra? Então, sugestão de resposta: psiquiatra. B. Porque o título da obra é O Alienista. Então, resposta: a obra de Machado de Assis, O Alienista, tem esse nome porque o livro narra uma história que se passa em um manicômio. 3. Vontade de ler. Muitas vezes, somente lendo alguns trechos e discutindo em uma aula não é o suficiente para ler sua história por completo. Hoje em dia, são muitas as opções disponíveis para conhecermos sobre uma obra. Resenhas em plataformas de compartilhamento de vídeos, publicações em redes sociais, sinopses, insights, vlogs, informações que a obra traz, entre outros. Pesquisem em livros impressos ou na internet sobre o contexto histórico e social que envolva a obra O Alienista, e a partir das informações coletadas, converse com seus colegas e com seu professor em relação a. Depois de conhecer melhor a narrativa marxadiana, você teve vontade de ler na íntegra? Você gostaria de saber o que aconteceu com as personagens, por exemplo? Gostaria de saber o que o alienista viveu no final da história? Então você vai responder essa pergunta e você vai pesquisar em livros impressos ou na internet sobre o contexto histórico e social que envolva a obra sobre o alienista, ok? Aula 3. Uma obra de arte pode inspirar uma nova obra de arte. 1. A viagem literária inspira. Você já teve aquela sensação de que, ao ler um livro, parece estar vendo um filme? Ou melhor, você imagina conforme as descrições que lê no decorrer das narrativas, como seria na realidade, cada um dos seres que estão na história. Transformar a história que estamos lendo em HQ pode ser uma opção para colocarmos nossas impressões sobre essa viagem literária de maneira visual. Observe como a aluna Ana Carolina Silveira Loricine, que estudou o nono ano na Escola Estadual Professora Maria do Carmo de Godoy Ramos, na cidade de Serra Negra, da Diretoria de Ensino da região de Mogi Mirim, fez sua adaptação de O Alienista para os quadrinhos, pois, como ela ama ler e desenhar, pensou que dessa forma despertaria em seus colegas o desejo de conhecer a obra. Então, esta aluna, a Ana Carolina Silveira, ela fez suas adaptações da obra do Alienista para os quadrinhos, pois como ela ama ler e desenhar, pensou que dessa forma despertaria nos seus colegas o desejo de conhecer a obra. Então aí está em quadrinhos O Alienista. Notaram como ela desenhou Simão Bacamarte, a personagem principal, e retratou a Casa Verde a partir das pistas que encontrou nas descrições que estavam presentes no texto. Sua tarefa será de aprimorar a arte de Ana Carolina. Tente fazer como ela. Realize a leitura de outros trechos da obra e transforma em HQs. 2. Histórias que se transformam. Ana Carolina pensou que se a obra de Machado de Assis estivesse em HQs, talvez mais pessoas se interessariam em conhecer este livro. Será que isso o que pensam os produtores de filmes que transformam livros em espetáculos de áudio e vídeo? A. Você já leu algum livro que virou filme? Qual? Então aí basicamente uma resposta pessoal. C. Realize outra pesquisa e faça uma lista de filmes que são originários da obra literária. Veja-se na sala de leitura de sua escola alguns deste livro. Folheie e veja se as informações acerca da história neles contadas, note se é similar ao filme que você conheceu. Então aí você vai realizar uma pesquisa com lista de filmes que são originários de obras literárias. Então você vai ver se as informações acerca da história nele contada é similar ao filme que você conheceu, tá bom? Então, alunos, esse foi o vídeo. Eu espero muito que tenha ajudado vocês. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.